Glória a Deus. Tarcísio, tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor. Estamos juntos aí nesse projeto aí, nesse projeto de a gente trazer uma palavra para que a gente possa estar debatendo, estar conversando sobre ela e trazer grandes ensinamentos, tirar bastante dúvidas e a gente poder progredir na palavra e que a palavra possa crescer em nós, né? E a gente sanar, né? Algumas dúvidas que a gente vem a ter. Né? A palavra nos traz entendimento, nos traz luz, nos abre caminhos e nos alegra, nos enche de alegria. Então, nós hoje vamos estar falando hoje sobre Gálatas, capítulo 4, de verso 21 a 31. Amém? Nós vamos estar falando sobre duas sementes. A semente de Isaac. A de Ismael foi a semente que veio primeiro. A Isaac foi a segunda semente. Que representa, essa semente representa uma aliança, a aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. Uma representa a lei e a outra representa a graça. Uma representa a sombra e a outra representa a luz. Amém? É disso que nós vamos estar falando, né? Vamos estar falando disso. Uma representa o esforço humano, outra representa a vontade de Deus. Aleluia. Então nós vamos falar de duas alianças. A do provisório e a do eterno. Né? A que o homem precisou no momento que estava passando. E a segunda, que é aquela que vem trazer a cura, aquela que vem trazer a cura definitiva. Né? Uma era mais paliativa, né? Uma era mais passiva. Agora essa é ativa. Amém? Essa segunda é ativa. Ok? Agora, então, a primeira aliança a gente era escravo. A segunda aliança, Tarcísio, a gente era o quê? Filho. Olha que coisa maravilhosa. Então, Tarcísio, a gente progrediu. Quando saímos da lei, a lei foi necessária, porque o homem estava se dando a casar com 6 mulheres, casava e abandonava a família, estava fazendo coisas horríveis aos olhos de Deus. Tipo, quando tinha um dilúvio, Tarcísio, mais ou menos por aí. Tipo Sodoma e Gomorra, mais ou menos por aí. Então, teve que ver a lei para dar um freio, para dar uma brecada no homem, para que ele pudesse, então, não ficar com, não ter a depravação total e vir o desgosto do Senhor e ter que destruí-los, como fez no dilúvio e fez em Sodoma. Então, o que acontece? Vem a lei para frear, para ser um preparo, para que o homem possa aguardar e ter esperança de algo melhor. E esse algo melhor já veio, que é Jesus Cristo, que é a esperança da glória. E ele já se manifestou uma vez, já está se manifestando em nós e vai se manifestar outra vez, mas de uma forma mais definitiva. Então ele tá se manifestando paulatinamente, mas o pouco ou muito que você possa ver que ele já se manifestou, já é na graça. Para a gente andar na graça e não na lei. Não andar mais na carne, mas andar na fé. Não andar mais na carne, andar mais no espírito. Amém? E não andar mais no julgamento, mas andar agora no amor. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria de Gálatas 4, de verso 21 a 31, e logo em seguida a gente vai estar fazendo uma introdução para vocês entenderem o que nós vamos falar. Vamos lá. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, o que quereis? Estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da lei. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque esses são os 2 conceitos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava lidará com o filho da lei. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da lei. Aleluia. Agora vamos para Gênesis capítulo 15. Veja bem, nós estamos falando sobre aí, que é o assunto nosso, sobre Gálatas, né? Uma alegoria de Agar e Sarai, né? Essa alegoria, o que significa alegoria? Significa trazer algo figurado, algo, no caso aqui trouxe algo que já aconteceu e traz para nós pensarmos, para a gente interpretar com ideias e trazer então uma narrativa em cima desse assunto, né? Então ele faz uma alegoria, uma expressão figurativa, né? De pensamentos e ideias, qualidade e forma, e da forma, tá certo? Então vamos ler aqui capítulo 15 de Gênesis. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Essa era a preocupação de Abraão. Abraão estava pedindo a Deus: eis que estou com falta, eu quero ter um filho, eu e a minha mulher, Sarai, porque ela é estéril, e eu preciso ter um filho com ela. E aí não estou vendo essa condição, talvez eu tenha um filho com... o meu filho seja o filho do Damasceno Eliezer, um sacerdote. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, aleluia. Eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas levou e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas e veja se pode contar. E disse-lhe: assim será então a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe então imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da cidade do Ur dos Caldeus, para te dar-te-á esta terra como herança, para herdardes. Agora vamos aqui para o verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Vamos agora para o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, e seu marido aos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele então entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, pois sua senhora desprezava aos seus olhos, então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu te regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e entre ti. E disse então Abraão a Sarai: eis que tua serva está à tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-se Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai.
minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, e que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o nome dele de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Creio que o nome de Ismael seria porquanto ouviu a tua aflição, mulher. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Vamos agora para o versículo 15. E Abraão chamou o nome de seu filho que tivera Agar a Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos. E quando Agar deu Ismael a Abraão. Por causa disso, Tarcísio, Deus ficou sem falar com Abraão por 13 anos. Por causa dessa atitude de ele não aguardar a voz do Senhor, da promessa a qual ele creu, a qual ele fez, né, ali uma oferta. Então vamos lá. Deus, essa parte da retidão. Vamos agora para... Vamos agora para o 21. E eu peço que Tarcísio leia o capítulo 21 até o 13. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filho, porque lhe deu um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Repare, Tarcísio, que nós temos aí duas promessas, né? A promessa para Isaque e a promessa para Ismael, né? Só que são promessas diferentes, né? Uma, ele vai dar todas as nações, e a outro, Ismael, ele vai dar uma nação, né? Ambos ele vai fazer prosperar. Mas olha que diferença. Veja aí o verso 10. Leia o verso 10 de novo aí. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Tarcísio, faça um pequeno comentário sobre esse versículo, por favor. Sobre o versículo 10. 10. Bom, foi até uma coisa que eu escrevi aqui. Pode falar. A filha da escrava só é herdeiro quem é filho legítimo. A filha da escrava não tem parte com a herança. Deixa eu ver aqui a parte que eu escrevi. Então, como a gente vai fazer uma alegoria com a lei e a graça, então, a lei, apesar de ter sido uma grande parte da Bíblia, né? Um bom negócio. Uma grande parte da Bíblia. Um bom negócio. Good business. Mas a lei não veio. Isso. A lei não veio para salvar. A lei não veio para nos dar herança. Ao contrário da graça. Que a graça, né, como Paulo fez a alegoria assim do gostando, viu? Isaac.
a graça veio para nos dar a herança. Seria mais ou menos isso que eu entendi. Fazendo uma alegoria lá com Gálatas. Vamos agora ao capítulo 22. Leia aí o verso 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Qual o segredo que tem nesse verso aí, Tarcísio? Qual é a palavra-chave? Qual é o código aí? A revelação. O teu único filho? O filho de Abraão, que ele considerava no coração dele, era Isaque. Então Deus... E Isaque também estava no coração de Deus, como que o filho da promessa. Não é isso? Então estava no coração de ambos. Tanto Abraão quanto Isaque tanto Abraão quanto Deus considera Isaque como o filho da promessa, como a semente da promessa. E que nós lemos lá das nações, né? Então lá, e ele diz aqui no verso 1, e aconteceu que depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, ele disse, eis-me aqui. Ele tentou, ou seja, ele está trazendo aí uma prova. Uma prova. Agora vamos ler agora o verso 6. Leia aí o verso 6, 7 e 8. Esses três. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora lê agora o verso 10 até o 12. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. O teu único filho de novo. Não negaste o filho do amor, o filho da promessa, que Deus disse que daria através de Sarai, e não de Agar, né? Agora lê o verso 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E olha que interessante essa parte, né? Eis que um carneiro detrás dele, quer dizer, Deus ele providenciou esse cordeiro que no caso aí representa figuradamente, uma alegoria também, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus já tinha Jesus ali, aí ele botou aqui, eu amo esse versículo, Tarcísio, o 14, lê aí. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o Senhor proverá, quer dizer, o Senhor, ele proveu para nós o Cordeiro que é Jesus Cristo. Amém? Sim. Agora lê agora o 15, o 16 e o 17, somente. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Essa semente possuirá a porta dos seus inimigos, veio para mim uma revelação. Não sei se eu estou correto, mas veio uma revelação tremenda. Que possuirá a porta dos seus inimigos. Ou seja, a porta que é o inferno, que está ali, os nossos inimigos, nós temos que ir lá tirar eles de lá, para se tornar o nosso amigo. Então, essa semente que é a igreja, possuirá a porta dos seus inimigos. Será a porta
dessas pessoas que estão nos perseguindo, como o apóstolo Paulo perseguia a igreja, ele perseguia a igreja, nós fomos lá e Jesus foi lá pessoalmente no encontro de Damasco e retirou Paulo e trouxe para ele ser nosso amigo e irmão. Amém? Gostou da revelação? Amém. Gostei. Forte. Gostou? Forte? Olha só. Forte. Então, amém. Então agora vamos falar algumas coisas aqui que eu escrevi e eu vou passando a bola para você também no que você trouxe também para conversar com a gente, tá bom? Então eu botei aqui, ó. Amém? Quem deseja estar sob o jugo da lei, Tarcísio, tem a responsabilidade de obedecê-la integralmente. Caso contrário, é considerado maldito. Um escravo, ele é maldito. Por que ele é maldito? Porque ele não tem esperança, ele não tem futuro, ele não tem destino, ele não tem salário, né? Ele não tem dignidade. Ele não tem dignidade. Ele não tem liberdade, porque ele tem um dono, e o dono diz o que ele tem que fazer, quantas horas ele vai ter que trabalhar, se ele vai ter dia de descanso, não vai ter, né? Ele não manda, ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio. Muitas pessoas que estão no pecado acham que tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é quem está livre no Senhor. Amém? Então, vamos lá. Amém? E vive como animal prisioneiro. Aí eu botei aqui, ó, Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei tropeçará em um só ponto, tornou-se culpado de todas elas. Quer comentar alguma coisa? Quer comentar sobre isso aqui, alguma coisa? Dessa fala aqui, essa primeira fala? Quer que eu repita? Sobre essa primeira fala? Quer que eu repita? Sim, por favor. Olha, quem deseja estar sob o jugo da lei tem a responsabilidade de obedecê-la na integralidade. Caso contrário, é considerado maldito. Maldito. E se considera-se que é um escravo maldito, né? Que não tem esperança, não tem salário, não tem vida própria, não tem direitos trabalhistas. Amém? Ele está ali, ele é preso, é um animal prisioneiro, coloquei aqui, é um animal prisioneiro, sem destino e sem futuro, sem liberdade. Aí eu coloquei aqui, Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto qualquer, tornou-se culpado de toda a lei. Em um só ponto, ele errar, ele é culpado de toda a lei. Difícil, né? Cumprir a lei, né? Porque olha só, você está escravo do pecado. Como é que você, escravo do pecado, você vai conseguir ter força para cumprir algum ponto da lei? Isso. Tem um versículo que eu li mais cedo. Deixa eu ver se eu encontro aqui em Romanos. Se não me engano, Romanos 7. Aleluia. Glória a Deus. A igreja está aí? Está ouvindo? Já. Tá. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, porque a lei, a lei aponta nossos erros, né? Isso. Fazendo ligamento com o que o senhor falou, a lei nos torna escravos do pecado exatamente por isso. Porque se não houvesse lei, nós não saberíamos o que é pecado. Exatamente. Como no paraíso, Adão e Eva, eles não sabiam que era pecado porque não existia a lei. Porque Deus, ele queria que nós reconhecêssemos o certo e o errado pelo amor e pela fé. E por Cristo, mas não pela lei, a lei dizendo o que é certo e o que é errado. Eu sempre digo que quando o país tem muita lei, eu estudei sobre isso, quanto mais lei tem um país, demonstra que o país ele não tem educação.
Não é? Um país que tem poucas leis mostra que é um país que tem cultura, que tem tradição, né? É um país que tem pátria, né? Porque um país que precisa de muita lei é porque é um povo que erra costumeiramente, né? Erra. Isso. Eu botei aqui. Ismael representa o agir humano. Deus está demorando. Esperar mais um tempo, esperar mais um tempo de Deus não tem sentido. Falta de fé e falta de confiança. Na verdade, a Sarai e Abraão, eles erraram porque eles não esperaram em Deus. Eles, na verdade, foram para a força humana. Eles nem sequer consultaram a Deus. Ó, eu vou aqui, o senhor está demorando, eu vou dar um jeito aqui. Não, eles simplesmente resolveram entre si, resolveram que não iam mais esperar o filho da promessa, não estavam mais acreditando nisso. Então eles acharam que podia dar uma mãozinha, que podia fabricar o filho da promessa, fabricar a semente que Deus queria, mas a semente que Deus queria não era com H, a semente que Deus queria era com Sarai. E Deus estava deixando o ventre dela envelhecer para mostrar que era ele que estava fazendo. Era ele que estava fazendo, porque muitas coisas a gente ora a Deus pedindo muitas coisas a Deus, e depois que acontece, a gente na verdade agradece, mas no fundo a gente não atribui a Deus, que a gente coloca alguma coisa que foi o nosso esforço, ou que foi a sorte, ou que foi a coincidência, mas não consegue atribuir a Deus quando não é um milagre. Só quando é um milagre, que é uma coisa extraordinária, impossível ao médico, ou impossível aos olhos humanos, aí a gente consegue atribuir que é um milagre. Fora isso, a gente quer dar o nosso jeitinho. Foi o que Sarai e o mais Abraão, que os dois toparam, os dois negociaram. Embora a ideia tenha sido de Sarai, mas Abraão topou. Entendeu? E com isso Deus ficou sem falar com Tarcísio com ele durante 13 anos. Foram 13 anos de silêncio. E Deus fica em silêncio conosco quando nós cometemos este erro de querer dar uma mãozinha, de querer fazer as coisas com nossos músculos, nossas forças, com o nosso intelecto, nossas ideias. Isaac representa o agir divino, representa a providência de Deus, a vontade de Deus, a missão de Deus, a promessa de Deus, o melhor de Deus para o homem. Deus se preocupa com o melhor de Deus para o homem. Ele quer para Deus uma herança, ser considerado filho e tratado como tal e com amor. Com amor. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora é interessante que Abraão, ele passa no teste, né? Quando ele dá Isaac, o seu único filho, e Deus, ele viu assim, poxa, eu vou dar meu filho com amor para ele, vou ofertar, e o meu filho Abraão, a qual eu dei Isaac, ele ofertou Isaac para mim. Então veja que Abraão, ele foi num nível, né, Tarcísio, altíssimo, né? Ele fez o que Deus fez, né? Só que Isaac, ele estava debaixo da natureza do pecado. Ele era considerado injusto pela natureza adâmica. Então ele não podia, ele não pode representar a salvação, Isaac. Ele representa da forma figurada. Ele representa na profecia de que Jesus virá, porque só um vivo pode dar vida a um vivo. Um morto não pode dar vida ao morto, porque nós que estamos mortos em nossos delitos, que o salário do pecado é a morte, nós não podemos dar vida a ninguém. Nós não podemos morrer por ninguém, porque nós não vamos, vai ser uma oferta em vão, porque nós não vamos conseguir dar vida. Por dois motivos. Por primeiro, que nós somos injustos, que a natureza é pecaminosa. Segundo, porque está sobre nós o governo da morte, o salário pegar, a condenação. Entendeu? Não? Então Jesus, que não tinha sobre ele condenação nenhuma, não tinha sobre ele o governo da morte, ele sim pode dar vida, porque além de ser justo, não está sobre ele o jugo da morte. E Isaac estava sobre ele o jugo da morte, e sobre Isaac estava sobre ele também a natureza do pecado. Entendeu? Tem alguma coisa para comentar aí? Bom, deixa eu ver, tinha até uma coisa para comentar. Sim. Tanto é que lá em Gálatas 4 mesmo ele fala que Ismael, ele foi
gerado pela vontade da carne, não pela promessa. E já Isaac foi gerado pela promessa, ou seja, a intervenção de Sara e Abraão para que ele entrasse e Agar e tivesse um filho foi totalmente da vontade da carne, né? Totalmente contrária daquilo que Deus queria. Porque Deus queria provar a eles que para Deus tudo é possível. Exatamente. Esse é o comentário que eu queria fazer. Amém. Romanos 10, verso 3 e 4 diz assim: não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, olha só, o verso 3 de Romanos 10. Não reconhecendo a justiça que vem de Deus, que é não reconhecendo Jesus, que é a justiça de Deus. Entendeu, não? Vamos aí. Sim. E buscando estabelecer a sua própria, ou seja, não aceitando a justiça que vem de Deus e fazendo a sua própria. Pegou aí? E aí diz assim, ó, Sim. não se submeteram à justiça de Deus. E fazendo do seu jeito, não se submeteram à justiça de Deus. Pegou aí? Peguei. Agora o verso 4. Porque o fim da lei é quem? É Cristo. O fim da lei é Cristo. Começou, na verdade, na graça. Mas a gente não tem tempo para falar. Mas depois veio a lei, depois veio Cristo. Aí vamos lá. A lei é Cristo. Para quê? Para a justificação daqueles que crê. Né? Do que crê aqui, ó. Para a justificação do que crê. Amém? Como é que está na sua aí? Na sua tradução. Na sua tradução está como aí? Tradução? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso, exatamente. Para todo aquele que crê. H representa quem? H representa o Sinai, que é o quê? A entrega da lei. Duro peso para os israelitas. Era necessário, pois, estavam com práticas mudanas de gentil. Ou seja, era necessário, pois estavam com práticas mudanas de gentil. Ou seja, eles estavam fazendo a mesma coisa que os gentios estavam fazendo. Idolatria, tudo isso estavam fazendo. Então, H representa Sinai, a entrega da lei. Aí eu vou ter aqui uma observação. Agora os israelitas, ao traduzirem a lei ao seu modo, isso aqui é importante, de propósito, por causa do seu coração, olha o que eu escrevi aqui, criaram tradições de escravizarem os seus irmãos de perto e também os de longe, exigindo deles e de outros o que eles mesmos não exigiam de si. Então, naquela época, os judeus, eles estavam criando uma religião totalmente humana, sem se preocupar com se Deus estava vendo ou não estava gostando, e se era algo humano, não era nada divino, nada sobrenatural, totalmente político, a religião estava virando uma política, porque eles estavam pegando a lei, Tarcísio, e estavam transformando ela em regras, trazendo mais dificuldades ainda, colocando mais dificuldades ainda, interpretando a lei, né? Trazendo ainda mais jugo, mais escravidão, coisas que ele mesmo não se submetiam. Isso era a religião deles. Mais escravidão. Entendeu? Tem alguma coisa a comentar? Não, sobre isso não. Então vamos lá. Com isso, atraíram a sua maldição, novos malditos. Agora, vamos pegar aqui Mateus 15. Mateus 15. Mateus 15, verso de 7 a 20. Eu vou ler aqui rapidamente. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe, longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
coisas humanas, olha o que eu falei, e chamando a si a multidão, e disse-lhes, ouve e entendei. E o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Sabe, Tarcísio, sabe por que eles estavam dizendo isso aí? Os discípulos, por ser judeus e conhecer a lei, eles estavam preocupados com essas palavras de Jesus. Olha só, olha só, olha só. Então, acercando-se dele, os seus discípulos, olha quem era? Os seus discípulos, acercando dele, disseram, mestre, né? Sabemos que os fariseus, ouvindo essas palavras, vão se escandalizar com o Senhor. Ou seja, mesmo que eles estavam concordando, mesmo que eles estavam com medo, também concordando que a lei, né, não mexa na lei, não. É a mesma coisa que os discípulos dizem assim, ó, fale aí outra pregação, fale outro sermão, mas não mexe com a lei, não, porque, na verdade, o discípulo não estava entendendo nada sobre graça, sobre Cristo, né, sobre o envio, sobre perdão de pecados, não estava ainda nessa mentalidade, né? Então, ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será o quê? Arrancada. Vou repetir. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será extirpada, arrancada, tirada. Amém? Forte, né? Amém. Forte. Muito forte. Pegou aí? Segurou aí? Peguei aí. Deixa-os, são condutores de cego. Deixam eles. Eles são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? Na cova. Jesus está dizendo que eles são condutores de cegos. E o que os seguirem vão cair na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa palavra. Ele não entendeu. Explique-se melhor essa palavra. Olha, Tarcísio, o discípulo Pedro estava perguntando, olha, está bem explicado aqui, mas a gente entende, né? Mas ele, me explica melhor essa parábola. Não estou entendendo. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Até vós mesmos estáis ainda sem entender esse mistério, esse trabalho, essa obra, essa graça? Não entenderam. Não entenderam. Não estou dizendo a você que não entenderam. Quando eu vim explicando ali, olha aqui. Aí, verso 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado aonde? Fora. É lançado fora. Mas o que sai da boca procede do quê? Do coração. É isso que contamina o homem. É isso. É o coração. Né? Mas o que sai da boca procede do meu coração. E isso é que contamina o homem. É isso que contamina o homem. Né? Porque do coração procede o quê? Os maus pensamentos. Morte, adultérios, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. E blasfêmias. São essas coisas que eu acabei de dizer agora, é que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mas hoje pega coronavírus, né? Vamos trazer agora para a nossa época aqui, né? Não estou ensinando ninguém que hoje não pode lavar minhas mãos para comer. Entendeu? Tá entendendo aí, né? Glória a Deus. Agora vamos ler aqui. Vamos agora em Mateus 23. Mateus 23. Eu não trouxe muitas passagens bíblicas, porque o tempo não deixa. Mas é rico, a Bíblia é rica, Tarcísio. É rica. Eu tenho certeza que você trouxe os seus aí. E agora lê aí para mim, para me descansar um pouco. Verso 1 a 39. Você está mais novo que eu. 1 ao 39? Do 1 a 39. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Não, vai ser. Não, do 1 ao 13. E depois você vai pegar
do... Depois você vai pegar do 25, aí você vai até o 39. Certo? Entendi. Do 1 ao 13. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Peraí. Se você quiser parar e comentar algum, pode comentar. Viu? Certo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Olha, eu queria Nem vos comentar... chameis mestres, porque Tarcísio, um só... Tarcísio, eu queria comentar aqui rapidamente o verso 9, tá? Porque os outros versos já estão dizendo por si. Já estão dizendo, porque nós já começamos a falar sobre isso, né? Está confirmando, essa passagem aqui que você está lendo, está confirmando o coração de quem trabalha na lei. Isso aqui é Deus revelando o coração dos fariseus, desmascarando, desvendando, trazendo a nudez do coração deles, porque eles estavam escondidos, isso tudo aqui eles sabiam. Eles sabiam que era isso aqui, mas Jesus revelou para os outros verem, porque Jesus queria a salvação dos outros. Não queria que os outros continuassem sendo enganados pelos fariseus. Ó, sabe quem é os fariseus? Os fariseus é isso, querem se aparecer, e é isso, tudo você está falando aí. Tudo você está falando aí. Ele está desmascarando, está colocando no coração dos publicanos, né? Dos fariseus, para fora, para que o povo ouça quem são eles. Agora, esse verso aqui, 9, eu queria fazer um comentário rapidinho. E a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Que tem muita gente, Tarcísio, muitos pastores, muitos pregadores aí, dessa geração, pregando a paternidade. Eu quero saber o que eles vão falar desse versículo. Eu quero pegar esse versículo aqui e mostrar, olha aqui, vocês já leram isso aqui? Só há um Pai, é Deus. Esse é o Pai, que não é do sangue nem da carne, e nem da vontade humana, mas é da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Entendeu, não? E a gente já tem um Pai da carne e do sangue, e eles ainda querem levantar outro Pai da carne e do sangue, que é eles mesmos. Coração enganoso. Querendo ser pai. Não consegue cuidar da sua própria vida, não consegue cuidar dos seus próprios filhos, não consegue ser pai dos seus próprios filhos, não consegue nem ser avô direito, não consegue nem ser cuidar da sua própria vida, quer ser pai. Né? Que palhaçada, porque nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos um só em Deus. Não tem essa coisa de pai. Prossegue. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porque o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais ao homem o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Quer comentar esse verso 13 aí? O verso 13? Quer comentar ou não? Deixa eu dar uma analisada aqui. Bom, aquela questão que ele fala até alguns versículos atrás, né, que os fariseus, eles colocavam fardos que nem eles mesmos poderiam levantar.
Até o senhor falou mais cedo aí que eles colocavam leis em cima de leis e coisas mais pesadas, mais escravidão, coloca, colocavam sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpririam aquelas leis. Então, acho que esse versículo fala mais ou menos sobre isso, né? Que os fariseus, por tanto colocar peso nas pessoas, colocarem eles mais para serem mais escravos ainda, mas nem eles mesmos cumpririam aquilo, nem eles mesmos entrariam no reino dos céus. Porque os fariseus e os sacerdotes, eles não eram caminho para o céu. Por isso que por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem a mim vai ao Pai. Porque se a pessoa escolhe um homem para ser o caminho para ir para o céu, se ele escolhe um pastor, ou escolhe um fariseu, um escriba, ou um sacerdote, para ser o caminho para ir para o céu, ele está frito. Porque ele está descaminhado. Porque o homem, ele vai interpretar a lei e a palavra do jeito dele, não com o espírito, e aí vai descaminhar. Então nem ele entra no céu e nem deixa ninguém entrar. Não é isso? É verdade. Ele já tem a porta fechada para ele agora trata de fechar a porta para o outro. É aquela coisa que a gente aprendeu quando a gente era criança, né? Que ninguém quer ir para o inferno sozinho. Você não já ouviu isso? Hein? É verdade. Ninguém quer ir para o inferno sozinho. Não é verdade? Agora vamos no 25. Leia aí o 25 em diante, por favor. E se sentir vontade de parar para comentar alguma coisa, você para. Vamos ver se. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente. Esse verso 27, repete aí, esse verso 27 ele é muito forte. Ele é muito forte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Pode prosseguir. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificai os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essas gerações. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa parte aqui, 38, ele é forte, ó. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ou seja, eis que Israel vai ficar deserta igual a figueira que eu passei, vi ela sem fruto, disse que voltaria daqui a 3 anos, porque vocês me pediram. Voltei e continuou deserta. Então aqui está falando aqui de Israel, com uma figueira que estava seca, não dá frutos, né? Então é isso aí. Quando nós não estamos na videira verdadeira, não damos frutos, frutos de verdade, que é o fruto de Cristo. Então, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja,
Israel tem que clamar a volta de Cristo, já que eles não tem que chamar o Messias pela primeira vez, como ele já veio, ele tem que clamar agora pela volta de Cristo. Ele tem que nominar o nome, que agora Jesus tem um nome. Entendeu, não? Que antes ele era o Messias, o enviado, o Yeshua HaMashiach. Agora ele é a salvação, ele é Jesus. Jesus homem. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora vamos continuar aqui, onde eu parei, depois de fazer essa leitura, que ela esclarece muito bem, né? Sim. Como isso atraíram a sua maldição, novos malditos. Com isso, eles estavam na maldição, Tarcísio, e agora atraíram novos malditos, porque seguiam a lei. Né? Sarai, a mulher livre, anuncia as boas novas em Jesus Cristo, o filho da promessa, por Adão e Abraão, em Cristo, gerando filhos para Deus, a fim de que vivam em liberdade, proporcionado pela verdade, proporcionado pela palavra. Vou repetir. Em Cristo gerando filhos para Deus, a fim de que vivam em liberdade, proporcionado pela verdade, pela palavra, pelas doutrinas de Cristo, pela doutrina dos apóstolos. A aliança, ela tem origem no trono de Deus. A aliança tem origem no trono de Deus. Tem origem no coração do Pai, de ter filhos pela fé e não pela lei. Filhos pelo amor e não pela lei. Filhos pelo Filho e não pela lei. Amém? Quer comentar alguma coisa aí disso aqui? Bom, eu escrevi uma coisa aqui, voltando ali para Gênesis. Sim. Gênesis 21. Deixa eu abrir aqui, né? E eu escrevi aqui: o filho da escrava não tem acesso direto ao pai. E isso a gente vê aqui em Gênesis 21. 21:15. 21:15. Que é a despedida de Agar e Ismael. Isso, quando Abraão se despede de Agar e Ismael. Na verdade, 21:14. 14, é. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-se sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino, despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Isso. Então, o filho da escrava, aquele que estava na lei, ele não tem acesso ao pai, não tem mais acesso ao pai. Aquele que vive segundo a lei não tem acesso ao pai. Existe uma separação entre ele e o pai. Já aquele que é o filho da graça, aquele que é o filho legítimo, ele tem acesso direto ao pai e ele recebe tudo do pai. Lá em Gênesis 25:15. 25:15? Isso. É 25:15 mesmo? Acho que não. Não, é 25:5. Ah, 25:5. Eu ouvi errado. É. Porém, Abraão deu... tinha a Isaac. É isso? Isso. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Então, na graça, nós, além de termos acesso direto ao Pai, além de termos sido feitos filhos, além de nós termos sido adotados, nós recebemos tudo aquilo que o Pai tem, Ele nos deu. Tem até um versículo lá em Romanos, que depois eu vou ler, que fala exatamente sobre isso. Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Você sabia que ser adotado é melhor do que ser filho? Olha só, naquela época, quando a mulher tinha um filho, ela apresentava ao pai, o pai olhava para o filho e dizia se ia querer ou não aquele filho. Ele tinha o direito, pela lei, de rejeitar o filho. Então o filho passava por essa vergonha, a mãe passava por essa vergonha, por esse vexame. Porque ele tinha de, se ele olhasse assim, não gostasse, ele disse, não, eu não quero. Não quero esse filho. Esse filho eu não gostei. Não me interessa. Aí ele ficava sem pai. Olha só que interessante. Agora,
o filho adotado, a lei dizia que quando você adota um filho, a lei diz que você não pode rejeitar o filho de maneira nenhuma. Quem adota um filho tem que ficar com ele forever, para sempre. Não pode rejeitar, é proibido rejeitar. Você pode rejeitar o filho, mas o filho adotado não pode rejeitar. Então vocês aí que acham que filho adotado é inferior ao filho né, legítimo, estão enganados. O primogênito de Abraão foi Ismael, mas o escolhido como filho foi o segundo. O segundo era para ter 25% da herança. 50% vai para o filho mais novo. Ou mais velho, perdão. Não é verdade? Mas, no entanto, mandou sair Ismael para que a herança fosse toda para Isaac. E Ismael teve que ser flecheiro, teve que bater muita pedra, suar muito para ganhar dinheiro, para poder fazer a sua riqueza. Certo que Deus abriu as portas para ele. Todas as portas estavam abertas, mas através do seu esforço, para ele ficar rico, para ele ser próspero. Só que Isaac não fez força nenhuma, herdou tudo de Abraão, que segundo os estudos, Abraão foi o homem mais rico da terra e até hoje não tem um homem mais rico que Abraão. Entendeu? Não existe homem mais rico que Abraão até hoje, de dinheiro. Entendeu? É um dos homens mais ricos, Davi. Não é? Olha, de Esaú e Jacó, Deus escolheu quem? Jacó como filho. Esaú não escolheu como filho. Foi. Esaú foi o quê? O primeiro. Nem sempre o primeiro é o que Deus escolheu. Não é verdade? Dos 12 filhos de Jacó, Deus escolheu quem? José. Deus deu sonho a quem? A José. Deus deu a promessa a quem? Que seria governador? A José. Não foi a Simão, não foi nenhum deles, os outros. Não é verdade? Se você for pegar a história da Bíblia, você vai ficar... Olha, Abraão, quem é Abraão? Abraão é o segundo filho. O primeiro filho de Terá não foi Abraão. O primeiro filho foi quem? Foi Naor. Naor foi o primeiro filho. Isso. Entendeu? Naor é o primeiro filho. E se você for buscar na Bíblia, você vai achar várias dessas aí que eu estou falando. Que Deus, ele é que escolhe. Não é verdade? É verdade. Vamos prosseguir. Prossiga aí, continue. Quer falar mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Então eu vou continuar aqui. Isaac, então, Isaac prefigurou a vinda de Cristo, o Filho do Homem. Vou correr um pouquinho. A Jerusalém celestial. E em Isaac, agora em Cristo, estão o quê? As promessas de Deus que se cumprem na vida dos salvos. As promessas de Deus que se cumprem na vida dos salvos. Aleluia. No tempo e na eternidade, na plenitude dos tempos. A plenitude do triunfo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o governo da morte. Certo? Nos conferido o quê? Nos conferido ser filhos e herdeiros. E uma vida reconciliada e uma vida consolidada em Cristo. Aleluia. Por Deus em vida e vida abundante de gozo do Espírito. O que é vida abundante? É uma vida agora em que você tem Deus de forma abundante. Antes você tinha Deus pouco. Antes você tinha Deus de longe. Hoje você tem Deus de perto e tem Deus em bastante. Entendeu, não? É isso que é uma vida abundante. A vida abundante é de quanto tem Deus em você e de quanto vem mais Deus para a sua vida. Isso é vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida de reconciliação, aonde que você agora fala com Deus, ele fala com você, e as coisas vão acontecendo de forma abundante. Vão se multiplicando as revelações, vão se multiplicando os filhos, vão se multiplicando, sabe, as bênçãos. Amém? E aí eu botei aqui, ó, a vida abundante do gozo do Espírito, livre do peso da condenação e da lei,
e da morte, proporcionando o quê? Toda a suficiência de Cristo, juntamente com seus tesouros, juntamente com seus mistérios, juntamente com as suas riquezas insondáveis, justamente ainda não revelada nesse tempo, mas eu e você temos riquezas sondáveis. Nós já temos riquezas sondáveis. E tem também as riquezas insondáveis. O que é sondar? Sondar é conhecer, esquadrinhar. Então, enquanto eu estou sondando, eu estou conhecendo. E quando eu estou conhecendo, eu estou sondando. Sondar é investigar. É buscar saber o que tem para mim, o que tem de Deus para mim, o que tem de mim para Deus. É um relacionamento bilateral, de mão dupla. Entendeu? Então, vou repetir aqui, ó. Proporcionando toda a suficiência de Cristo, juntamente com os tesouros, com os mistérios e também com as riquezas insondáveis, ainda não reveladas nesse tempo, e riquezas sondáveis para nós, já reveladas por Cristo, pelos profetas, pelos apóstolos e pelos amigos e colaboradores dos apóstolos e dos profetas do Evangelho, o qual os apóstolos os nomeou ministro da palavra e ministro da obra, como Timóteo, com Epáfras, não é isso? Com Onésimo e outros mais. Romanos 10, 19. Dê uma lida aí, por favor. Romanos 10, 19. Romanos 10, 19. 10, 19. Mas digo porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Lembra daquilo que você falou comigo? Você perguntou assim, eu acho que tem na Bíblia esse negócio de ciúme aí e tal, depois eu parei para pensar, tem mesmo, viu? Inclusive eu já estudei sobre isso. É porque é muita coisa. Comente aí sobre isso. Comente aí. Essa questão aqui, na verdade, foi até o pastor Eupídio que falou com a gente na época do discipulado de jovens. Ele comentou que nós, Deus, ele meio que usa a gente para causar ciúme em Israel, porque Israel meio que desprezou a palavra, né? Meio que desprezou a Jesus. Tanto é que lá em João, capítulo 1, que eu até anotei aqui que eu ia falar, João fala que Jesus veio para os que eram seus, mas aqueles que eram seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, que somos nós no caso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Israel, que antes era a pedra preciosa, a cidade preciosa para Deus, hoje ele tem outro povo que também é precioso, que são os gentios também, que somos nós. É porque Deus, é isso mesmo, Deus ele ficou chateado quando eles disseram para Samuel, o profeta Samuel, para levantar um rei. E Deus sempre vai ficar chateado quando a gente quer levantar alguma coisa que é igual ao mundo, que é igual ao sistema. Toda vez que a gente quer fazer algo igual ao sistema, Deus fica muito chateado com a gente. Entendeu? Então o ciúme de Deus, na verdade, foi um troco. Tá? Um troco. Olha, vocês lá atrás, isso eu pensando, falando agora com você também, eu já venho pensando sobre isso. Já falei sobre isso, inclusive, uma pregação minha e outra. Deus, ele é ciumento. Eu já preguei uma vez sobre isso. Deus é ciumento. Então, que Deus, ele falou, Samuel, não é com você, Samuel. Não fique chateado, porque Samuel, viu, Tarcísio, ele era juiz, ele era profeta, numa nação que estava idólatra, estava desesperançosa, fazendo um bocado de besteira, e ele colocou ordem na casa, colocou ordem em Israel, Samuel, o profeta Samuel, como juiz, como profeta. E ele era também rei. E ele também era sacerdote. Samuel era tudo. Ele representava Deus. Samuel representava Deus. Eu posso falar isso tranquilo. Samuel era um representante de Deus, que Deus escolheu para reinar Israel através de Samuel. Mas eles escolhem outro. Sabe o que eles dizem? Olha, Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a minha escolha.
a minha escolha, eu escolhi você, mas eles querem outro. Mas espera aí que tem um outro aí, tem um outro aí. Primeiro eu vou dar o deles, que é Saul. Depois eu vou vir com o meu, que é Davi. Depois eu vou vir comigo, que é Davi. Eles acham que só tem um Samuel, eu tenho também Davi. Eles acham que eu só tenho Davi, eu tenho Jacó, eu tenho José, eu tenho... Tá entendendo? Eu tenho Tarcísio, eu tenho o pastor Eupídio, eu tenho o pastor Gilvanei, e aí vai, né? Eu tenho Leonardo, ô glória, tenho o Valtinho, não é isso? Amém? É verdade, amém. Eu tenho Ulisses. E é isso aí, igreja. Vamos continuar? Eu estava onde? Eu botei aqui, ó, sobre isso aí. Os legalistas têm ciúme dos filhos da graça. Preste atenção. Os legalistas têm ciúme dos filhos da graça, por isso perseguem. Por isso tentam tirar a graça e trazer um engano que é a lei. A escravidão, aos quais, por opção própria, de coração duro, insensatos, insensíveis, por disputa, por ganância, né? Por avareza, por ter mais domínio, para ter mais domínio, mais poder, para ter mais pessoas para manter no cárcere da escravidão, né? E então Deus aí manda aí, ó, essa pandemia para frear um bocado de gente aí que vinha fazendo coisas erradas, achando que estava certo. Não é verdade? Verdadeiros legalistas. O legalista é isso, ele é frio, ele já não pensa como Deus, não discerne mais nada em espírito, não faz nenhuma analogia, porque não tem mais a revelação, não tem a vida no espírito, não tem fé, não tem amor, né? Então ele vive por disputa, né? E é uma coisa que eu vou dizer, que eu já disse, eu escrevi, botei aí para vocês, vou falar que está vindo na minha mente aqui. Não se engane, não. Depois da pandemia, se vier a paz, vier a bonança, ninguém vai pedir mais oração para você, não. Eles estão pedindo oração para você, para mim, porque estão no desespero. Eles estão acariciando a gente, ó. Olha, eles estão, né, acariciando a gente, mas depois vão voltar a zombar de mim, de você. Então, não caia nessa, não. Continue orando. O que eles pedirem para vocês fazer, faça. Que esteja dentro da palavra, faça. Não trate eles como inimigo. Não trate eles como inimigo. Não trate eles como adversário. Né? Mas espírito, saber que esses passos aí não seja para nos encantar, nem nos vangloriar, nem achar que agora nós somos bonzinhos, que para eles a gente não é bonzinho, não. A gente não é bonzinho para eles. Verdade. Entendeu? Continuando aqui. Deus determinou em seu coração que o relacionamento não seria mais pela lei, e sim pela promessa, a fé, e por Abraão e por Cristo. Então, o relacionamento hoje, Tarcísio, não é mais pela lei, é pelo Filho, é pela palavra, é pela comunhão dos santos, é por Cristo, é por Abraão. Esses são os meios de relacionamento em que Deus não vai nos salvar. Amém? Não é mais pela lei. Algo que tem a essência, que é o amor. Você está me ouvindo bem, Tarcísio? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu estou vendo você se esforçando assim. Pode falar. Não. Tô ouvindo. Hã? Quer falar Tô alguma ouvindo. coisa? Algo que Não, tem a agora essência do amor, certo? A Deus e o amor aos irmãos, uma família unida e consagrada pelo sangue de Cristo, sendo como um homem nele, só um com ele. Com isso, tornou inviável a convivência por isso tornou inviável a convivência com Ismael. Né? Com isso, tornou inviável Isaac com Ismael. Ou seja, a promessa com a lei se tornou inviável. Né? Então, Sara com H, graça com a lei, se tornou inviável a graça com a lei, se tornou inviável Sara com H, se tornou inviável a escravidão com o filho, a sombra com a luz, a mentira com a verdade e a disputa com a união, se tornou inviável. Olha, eu terminei a minha primeira parte, você quer falar, quer ir para a sua aí, porque senão só eu que falo. Pronto, eu vou falar algumas coisas aqui. Bom, agora é a sua vez. Pronto.
Bom, voltando ali em Gênesis 15, o primeiro capítulo que a gente leu, Gênesis 15, 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliel. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então aqui eu anotei: Abrão mostra-se triste ao falar com Deus e ao dizer que um escravo seria herdeiro dele, por não ter descendentes. Deus já tinha falado com Abrão que ele seria uma grande nação e que a semente dele habitaria na terra de Canaã. Então, de forma alguma, ele deixaria que o escravo fosse herdeiro de Abraão. Então, a gente vê aqui uma coisa estranha, porque ele se mostra triste, ele se mostra preocupado por não ter um herdeiro. Fala ainda que um servo que nasceu na casa dele seria herdeiro dele, porque Deus não tinha dado descendência a ele. Mas, um pouco à frente, ele concorda com Sara para que ele tivesse um filho com Agar, que, mesmo sendo dele, ele seria ainda filho de um escravo. Então, meio que não bate as duas ideias do capítulo 15 com o capítulo 16, que é onde ele aceita ter o filho de um escravo. Eu coloquei aqui também algumas comparações. Tarcísio, ainda tem um detalhe, né, que eu não quis ler por causa do tempo, né? Algumas coisas eu cortei, eu trouxe só a despedida mesmo de Agar, eu ia falar, eu ia ler ali, mas depois desisti. Aí você veio e trouxe aquele versículo, os 2 versículos. Mas olha só, e depois tem aqui a oferta, né? Trouxe aqui a oferta, teve oferta, não teve? Aqui, ó, nos versículos 10 ao versículos 15, né, tem aqui a oferta. Deus faz um pacto com Abraão, né? Faz um pacto com Abraão, não é isso? Aqui, ó, ele faz um juramento, né? Aqui, não é isso? Diga, pode falar. Isso. Fala. Aí eu fiz algumas comparações aqui entre a lei e a promessa que estão lá em Gálatas 4. Então ele cita aqui que na lei há escravidão, na promessa há liberdade. Na lei existe o servo, Agar e Ismael, e na promessa existe o livre, Sara e Isaac. Na lei é a vontade da carne, na promessa é a promessa. Na lei está Sinai e os escravos, na promessa estão os livres. Na lei é a Jerusalém atual, que era a Jerusalém daquela época, que estava sendo praticamente dominada pelos fariseus, que é onde eles eram escravos também. E na promessa existe a Jerusalém do Alto, que é a Nova Jerusalém, onde está a graça, onde está Cristo. Sim. Aí eu trouxe outra coisa aqui que eu até falei anteriormente, João 1. Sim. João 1. Pode falar. João 1, 11 e 12. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Perfeito. Aí eu escrevi aqui: nós não éramos filhos da livre, nós estávamos na mesma condição de escravo. Nós não tínhamos direito à herança, porém Cristo nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então Cristo, com a graça, ele nos adotou. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. A gente estava naquela mesma condição de Ismael, de estarmos distantes do Pai, de nós não termos parte com a herança.
Mas aqui em João 1, como ele diz, Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tem algumas coisas aqui ainda, mas eu quero deixar para o final porque eu não escrevi muita coisa, né? Você me fez lembrar aqui uma passagem que eu ia até trazer ela, mas esqueci. Que eu já li, inclusive, eu preguei naquelas palavras que eu estou pregando sobre batalhão sobre a fé, batalhão da fé, que eu cheguei até para pregar 3, falta acho que mais 2, mas numa delas, não sei se foi a segunda ou a terceira, que eu disse que o povo, né, os judeus, eles que buscavam alcançar a justiça pela lei, não alcançaram. Mas nós, os gentios que não estava nem preocupado com isso, não estava buscando a justiça, porque nem conhecíamos a justiça, não conhecíamos a lei, não estávamos debaixo da lei, né? A gente estava fora da lei e a gente não buscando, alcançamos a justiça pela fé. É verdade. Alcançamos pela fé. A gente nem estava aí, ó, não estava nem aí, ó. Mas Deus pegou a gente e trouxe a fé. E alcançamos a justiça pela fé. E eles que estão buscando até hoje, buscando pela lei, não alcançaram a justiça pela lei. Não tem um justo sequer conseguiu alcançar a justiça pela lei. E eles continuam tentando até hoje. Não é? Agora vamos lá. Então vou aqui para a minha parte, vou correr um pouquinho para a gente terminar o meu. E aí eu quero, no final, que a gente volte a ler Gálatas 4, de 21 a 31, e a gente aí comenta um ou outro versículo, e a gente aí faz uma oração e encerramos com um louvor. Você trouxe o louvor? Sim. Sim? Trouxe. Então vamos lá. Então vamos para a segunda parte, que eu trouxe li aqui a primeira parte. A segunda parte diz assim: só a livre pode alcançar a promessa. Então permaneça na promessa, onde você é chamado e é tratado como filho é. Você sabia que... Aí não, essa parte que eu já falei, né? Sobre filho adotivo, adiantei já isso, lembra? Já falei sobre isso. A escrava H, Ismael, gerou a instabilidade e as suas consequências são vividas até hoje. Nós sabemos disso. Na época de Cristo e os fariseus que mataram o filho da promessa e hoje são os que não são mais por causa dos vossos corações que se voltaram para a lei e continuam na lei até hoje. A lei do esforço humano, né, esvaziou a possibilidade da vinda da fé para os corações deles, escravizando as ovelhas a praticar a palavra e eles mesmos não a praticam, né? Isso, quando dão a elas comidas estragadas, pão fermentado, pão levedados, né? Não é isso? Ou seja, desfazendo de toda a doutrina apostólica, unção envelhecida, vinho que azedou, unção envelhecida. Não é alegria, não é alegria da salvação e tristeza e peso. Eles não têm alegria da salvação e tem tristeza e tem peso. Só tem tarefas. Eles só têm imperando neles um espírito de Acabe, que é o espírito da passividade, da frouxidão, do homem mimado, né, do preguiçoso, do medroso, né, daquele que é incoerente. Ele fala, mas não faz. Para imperar, então, o espírito de Jezabel, que é infiltrando o domínio de Baal, do filho de Balaal, com disputa, com confusão, com contendas, com divisões, retirando a centralidade, né, da graça e trazendo a lei. Eles tiram a centralidade de Cristo com mentiras, com falsas doutrinas, né, colocando massa, colocando fermento na massa, levedando por tanta massa, trazendo a morte e o pecado e a condenação outra vez, desfazendo do amor divino, desfazendo da comunhão da igreja, desfazendo do Espírito e também desfazendo da verdade. Aí eu coloquei aqui, a lei da semeadura continua em vigor. Cuidado com o que se planta. Se você planta a lei, você vai colher condenação, vai colher morte. Você vai colher a falta, você não vai colher a presença
a presença de Deus na sua vida. Então a lei tenta, amém? A lei tenta buscar Deus por esforço. A graça vai em busca do homem. Olha que diferença. A lei tenta buscar Deus com esforço. A graça busca o homem, vem buscar o homem. A lei aponta apenas. A lei só aponta, Tarcísio, apenas. Mais nada do que isso, ela só aponta. Mas a graça resolve o problema e agora ela quer abraçar. E agora ela quer salvar. A lei exercida hoje, a muitos, impede o agir vigoroso da graça. Vou repetir. A lei exercida hoje, ela impede, né, a muitos a receber o agir vigoroso da graça. A lei também apresenta um caráter santo e justo, porém, com a natureza de pecadores, jamais alcançará essa justiça, jamais alcançará ser justo. A graça também, apresenta o amor de Deus como suficiente para não só perdoar os pecados, mas também para atrair e a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Traz para nós, né, uma possibilidade que é certa, é só querer, de ser nova criatura. Trocar, né, a cinza por olhos de alegria, como está lá em Isaías 61, verso 2 ou verso 3. A cruz sempre tem razão. O amor na cruz nos faz trocar a nossa razão pelo amor de Deus, que tem toda a razão. Eu sou poeta, né? Aqui. Eu sou poeta, viu? Olha aqui, ó. A cruz sempre tem razão. O amor na cruz nos faz trocar a nossa razão pelo amor de Deus, que tem toda a razão. Olha só, Mateus 18, Mateus 16, abre aí, verso 18. Leia aí, por favor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é isso aí, né? Não foi sobre a lei, não foi em cima da lei que Deus estabeleceu. Deus, ele fala aqui, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Deus não está edificando a igreja dele, Tarcísio, em cima da lei. Em cima da fraqueza humana. Em cima da natureza do homem, né, pecadora. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só a graça nos faz, né, como igreja, prevalecer contra as portas do inferno. Amém? Leia aí o verso 17. Leia o verso 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Espírito que está nos céus. Então sempre quem revela é o Espírito que está no céu, é Jesus, é Deus, não é a lei. A lei não vai revelar nada para a gente. A lei não vai trazer profecia. A lei não vai fazer a gente entender esses tempos que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Não é isso? A lei não vai discernir os tempos. A lei não vai discernir os tempos. Quem vai discernir os tempos é a graça. É o Espírito. O Espírito da graça. Amém? Deixa eu só aqui... Você ouviu, né? Então deixa eu só falar aqui, ó. O padrão não é a lei, Tarcísio. O padrão de justiça é crer no Filho. Pronto. Ponto aí. E Deus está dizendo que antes vocês tentaram me satisfazer cumprindo a lei, mas vocês fracassaram. Então eu agora estou satisfeito com o Filho, porque esse foi vitorioso na cruz. Então Deus já é satisfeito. Não precisa mais ninguém trazer nenhum tipo de artefato, nada, não precisa trazer mais nada. Está tudo resolvido, está tudo consumado. Está tudo consumado. Amém?
Ele já nos livrou da condenação, ele já nos livrou da morte, ele já nos deu promessa, ele já nos libertou do pecado, ele já nos fez nova criatura. Amém? E ele fez isso tudo voluntariamente. Amém? Bom, é isso que eu tinha que falar aqui, né? Então agora vamos ler de novo Gálatas 4, que nós começamos. Tarcísio, lê aí Gálatas 4, verso de 21 a 31, para a gente estar encerrando. Aleluia. Fiquem aí que não acabou. Fiquem aí, sejam obedientes, né? Caiu 3 vezes, mas nós estamos aí. Né? É isso mesmo. Em tempos de coronavírus tem isso. Internet cai. Vamos lá. Mas nós estamos fazendo coisas diferentes. Amém? Estamos fazendo coisas diferentes. Dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. O que eu fico vendo, sabe, Tarcísio? Uma palavra dessa aqui, tão fácil de entender, tão aberta, tão escancarada de entendimento. Aqui é luz pura, não tem como você duvidar, não tem como questionar isso aqui. Você sabe que tem muitos homens que se dizem de Deus, eles questionam isso aqui. Você acredita nisso? A mente bloqueada. A mente bloqueada. Não consegue entender isso aqui, é tão fácil. Tão fácil. Eu queria destacar aqui, alguns versículos. Como são, vamos dizer que são 10 versículos, né? 10 não, 11, né? 11 versículos que nós lemos aqui. 11, né? 10. Eu quero destacar aqui, 21 a 31. Eu quero destacar aqui e aí fazer uma coisa com você, né? O 23 está dizendo o quê, Tarcísio? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, nós nascemos da onde? Do Espírito, está lá em João 1, verso 13 a 14, que vós nasceste não de varão, ou de carne, ou de sangue, ou de vontade de homem, mas nasceste da vontade de Deus. Você está encaixado em João capítulo 1, verso 13 a 14. Você é filho do Espírito. Nós somos do Espírito. Nós somos, olha, o menor de nós é maior do que João Batista. E João Batista é maior do que todos os da lei. Você entendeu? Amém. João Batista era o maior da lei. Mas nós somos os maiores do Espírito. O menor de nós é maior do que aqueles que estão na lei. Entendeu? Que era João Batista. Tremendo isso. Amém? Amém? Então, olha só. Vamos ler aqui esse versículo aqui, ó. Leia o 26. 26. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, se alegre, ó. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Amém? Agora lê o 28. Já estou me encerrando. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque.
Tem alguma dúvida aí? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, né? Como Isaac. Tem uma passagem que eu não trouxe, eu esperei que você trouxesse, porque se eu trouxesse tudo, eu ia dar espaço para você. Que eu ia trazer aquela passagem que diz assim, acho que é em Coríntios, que diz assim, nem todos israelitas que são filhos de Deus, nem todos que são israelitas são filhos de Deus, mas sim todos aqueles que nascem por Abraão, pela fé, que o seu sentimento, o seu coração, sua fé, não está na lei, mas está em Abraão. Esses são os israelitas verdadeiros. Os israelitas verdadeiros não são aqueles que estão na lei, mas aqueles que estão na fé, porque o evangelho nasceu em Abraão, nasceu pela graça, não nasceu a lei não é intermédio, não é nem o começo está em Adão e Eva, o começo está em Sete, o começo está em Enos, o começo está em Enoque, o começo está em Noé. O começo são esses. Ó, antes de Moisés, ó, olha quantos aí, ó. Ó, Adão, Sete, Enos, Enoque, amém? Noé, só que tem 5. Só que tem 5. Como é que a gente coloca Moisés como primeiro? É verdade. A palavra diz que a glória de Moisés era uma glória da morte. Era uma glória para a morte. A nossa glória é uma glória para a vida. A nossa glória é uma glória para a vida, não é uma glória que está sob julgo da morte ou com algum tipo de peso. Sobre nós não tem tipo de peso nenhum, não tem peso algum. Você sabe qual é o problema de não aceitar, Tarcísio? O povo gosta de que nós vivemos o sistema, ele vive o nosso sistema que nós vivemos é um sistema muito, muito frio, muito malvado, porque o sistema que nós vivemos, eu e você, todos nós, é um sistema de merecimento, meritocrático, né? Meritocrático. É por merecimento. Aí tem medalhas. Isso aí tem a ver com merecimento. Entendeu? Aqui que chega primeiro, segundo. Mas uma vez uma pessoa chegou por último numa corrida e lembra dela até hoje, não lembra de quem foi o primeiro. Porque ela chegou. O importante é chegar. Não é ser primeiro. Não é ser melhor. Não é tocar fogos. Não é louvar a si mesmo. Não é verdade? Então, eu volto a repetir aqui. Tá chovendo aqui, pegando aqui no ventilador. Nem vi. Olha só, então, que eu estava mesmo, acabei esquecendo. Eu estava onde? Falando que o importante é chegar. Não é ser o primeiro. Sim, mas eu estava falando o que antes um pouquinho, que atrapalhou aqui a chuva. Você estava falando sobre eu vendo o texto aqui. Você estava falando sobre o versículo 28. Você falou sobre o versículo lá de 1 Coríntios, que nem todos que estão em Israel são israelitas. Mas eu estava trazendo aqui uma revelação, só que eu acabei me distraindo aqui com a chuva, o ventilador. Aí agora só quando eu voltar na fita para poder lembrar. Mas eu ia trazer aqui uma revelação aqui tremenda. Mas tá bom. Mas como então aquele que era segundo... Agora leia para mim o verso 29. 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Estou reclamando aqui que o áudio está baixo, o áudio. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. E assim, as pessoas perseguem só quem tem a verdade. Se nós não tivéssemos a verdade, ninguém nos perseguia. A gente não seria incômodo. Nós somos incômodo, nós somos taxados de chato. Eles têm raiva de nos ouvir porque nós estamos falando a verdade. E a verdade dói para quem está cheio de ferida.
para quem tá vivendo a morte. Entendeu? Eles se incomodam muito com quem fala a verdade. Eles se incomodam e perseguem quem está com tesouro. Que tesouro é esse? Cristo. Nós temos a centralidade que é Cristo. Cristo não está fora da nossa igreja, Cristo está dentro da igreja. O que Jesus reclamou das 7 igrejas da Ásia foi que ele não estava em nenhuma delas. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, né, eu entrarei e cearei contigo. Então, muitas ceias aí, em que o Senhor não está dentro. Não está nesse banquete, não está participando dessas mesas. Muitas mesas, aonde Jesus não está nas mesas. Porque sequer ele é convidado. Porque se você não exalta Cristo, se você não considera Cristo, se você não busca Cristo nas suas pregações, nos seus sermões, você não fala dele, não considera ele, você não vai conseguir trazer ele para a sua casa, a sua família, a sua mesa, a sua vida, o seu coração. Amém? Tarcísio, quer fazer mais alguma consideração para a gente encerrar? Sim, eu queria comentar só esse último versículo aqui, o 31, que eu tinha anotado uma coisa aqui. Tá. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aí tem um versículo ali em Romanos 8, que eu queria ler. O 1 e o 2. Não, o 1, 2 e 3 e o 15. Ah, sim, pode falar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E agora eu queria ler o 15, que esse 15 tem um pouco a ver com o versículo 31 lá do capítulo 4 de Gálatas. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o 17 que diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, lá no versículo 31, ele fala que nós somos filhos da livre e não da escrava. E aqui ele fala aqui que nós não recebemos o espírito de escravidão. Então, esse versículo ele tem uma coligação com o versículo 31 lá do capítulo 4 de Gálatas, que nós não recebemos o espírito de escravidão, o espírito lá de Ismael, da lei, mas sim o espírito de filhos adotados. E uma curiosidade é que, segundo a lei romana, um filho adotado ele tem todos os direitos do filho legítimo. Então, mesmo adotados, nós temos todos os direitos de filho legítimo. Sim. E os filhos legítimos que não querem Cristo não podem herdar a promessa. Não é isso? Isso. Não basta ser filho legítimo. Tem uma passagem que a gente leu, nesse estudo que a gente faz semanal dos livros, né, que essa semana é o livro de 1 Timóteo, tem uma palavra que diz assim, que Deus, que Jesus, ele derribou a muralha que estava fazendo divisão entre Israel e gentil, e em Cristo acabou com a inimizade e fez um só homem em Deus. Um só, a palavra tem escrito assim, um só homem em Deus. Ou seja,
todos os inimigos de Israel que está ali em Irã, Iraque, naqueles 22 países árabes que tem ali, todos esses países, eles odeiam Israel. Odeiam Israel, porque sobre Israel tem uma promessa. Mas olha só que interessante. Mas quando eles aceitam Cristo, eles não odeiam Israel, nem os que estão em Cristo, nem os que não estão em Cristo. Entenderam? E ele se faz irmão e tem, a palavra diz que tem a paz com eles e se torna um só homem. Então, se alguém agora, nesse exato momento, aceitar Jesus lá no Irã, no Iraque, nesses países aí, e um judeu lá na Israel aceitar Jesus, crer em Jesus, porque a palavra diz, né, o fariseu perguntou a Jesus, lá em João, ele perguntou, o que é fazer a obra? Como nós fazemos a obra? Como é trabalhar a obra? Como é que fazer a obra? Aí Jesus respondeu, o próprio Jesus respondeu, a obra é crer que Deus enviou o Filho. A obra é crer que o Filho foi enviado por Deus. Essa é a obra de Deus. Se eu creio que o Filho, ele não é de Beelzebul, como eles falaram, né? Não é isso? Se eu creio que Deus, ele foi enviado, ele é o Messias, se eu creio que Jesus é o Messias, o Yeshua HaMashiach, eu creio, então eu fiz a obra, eu já fiz a obra. A obra está feita em mim. A obra está feita em mim. Entendeu? Então a obra é crer que Deus enviou o Filho, é simples. E quando eu creio, aí está lá em João 3,16, quando eu creio, eu não pereço e tenho a vida eterna. Não é? Porque precisa crer no Filho para que não pereça. Precisa crer no Filho para ter a vida eterna. No livro de João fala muito sobre isso, que Jesus fala, eu e o Pai somos um, eu e vós no Pai somos um, ó, eu e vós e em mim, no Pai somos um. Ele fala isso, ele fala que eu fui enviado pelo Pai. Jesus, ele fala muito isso no livro de João, que ele foi enviado. Ele veio do Pai. Ele não deixa dúvida. E quem tem dúvida disso, infelizmente não recebe o Filho e não recebe o Pai porque não recebeu o Filho. Porque precisa receber o Filho para que receba o Pai. Precisa receber o Filho para que receba a salvação. Precisa receber o Filho para que não pereça. Amém? Glória Amém. a Deus. Então vamos encerrar. Eu vou pedir ao Tarcísio que faça aí uma oração encerrando essa live. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu conhecimento, Deus, nessa noite de hoje. O Senhor abriu nossa mente e o Senhor nos fez conhecer mais um pouco do Senhor, Pai. O Senhor nos fez conhecer que nós somos livres, Deus. Nós não estamos mais debaixo do jugo, Deus, da escravidão. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, Senhor Jesus. Hoje nós estamos na graça, Senhor Jesus, onde nós podemos contemplar o Senhor, Deus, de perto. Onde nós temos acesso, Deus, totalmente ao Senhor. Onde nós somos co-herdeiros com Cristo. Onde nós recebemos tudo do Senhor, Pai. Onde não há mais separação entre nós e o Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, por Tua graça infinita, Deus. A Tua graça é que nos traz liberdade, Deus. Liberdade para sermos a cada dia mais, Deus, santos. Liberdade para que nós sejamos, Deus, puros. Para que nós sejamos santificados, Deus. Essa é a liberdade que o Senhor nos dá, Pai. É a liberdade que nos livra, Deus, do pecado, da escravidão. Essa é a Tua liberdade. Nós somos gratos por isso, Senhor Jesus. Pai, peço que o Senhor a cada dia, Deus, venha colocar em nossos corações, Deus, mais da Tua graça. Que nós venhamos nos despir, Deus, do velho homem, que nós vamos nos despir, Deus, da religiosidade, que nós vamos nos despir, Deus, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. E que nós vamos nos apegar, Deus, a Ti. Que nós vamos nos apegar, Deus, à Tua graça, Deus, e mergulhar, Deus, nesse imenso oceano, Deus, que é o Teu amor. Por isso, Pai, eu sou grato. Peço que o Senhor nos dê uma ótima noite, um ótimo descanso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amo vocês. Tarcísio, obrigado aí pela força. Estamos juntos, amém?